Tu és digno! Oh, Jesus maravilhoso! Glória a Deus! Amém, igreja. Podemos nos assentar. Quantos aqui gostam de ganhar presentes? Aleluia! É tão bom, não é? Ser presenteado, receber alguma coisa que você gosta. Eu ganhei meu presente do Dia dos Pais, fiquei muito feliz. É tão gostoso a gente ser reconhecido. E de repente presente, aquela coisa que você queria, mas você não tinha coragem de comprar para você mesmo, não é? Eu vou gastar dinheiro comigo, com isso. De repente você vai lá e ganha, é tão bom. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Ele nos dá presentes. A palavra de Deus diz assim, que Ele nos dá dons. Um dos significados de dom é presente. E nós vamos continuar buscando esses presentes de Deus. A Bíblia diz assim, para nós corrermos, para nós buscarmos implacavelmente os dons. E é isso que estamos fazendo aqui. Hoje a gente vai para a segunda parte dos dons espirituais. A gente já viu a primeira, já vimos os dons de serviço. Agora vamos para a segunda parte dos dons espirituais. E para você lembrar bem, a gente tem um pequeno gráfico aqui, que mostra os dons de revelação, de poder e da palavra. Então tem 9 dons espirituais. Eles são divididos em 3 categorias. Primeira categoria, revelação. Sabedoria, conhecimento, discernimento. Nós vimos que sabedoria não é só aquela sabedoria secular, aquele professor de uma grande universidade, aquele pastor que traz uma palavra assim, de um conteúdo incrível, mas sabedoria no sentido que há uma orientação direta do céu, através de uma revelação do próprio Deus. O dom de conhecimento é você conhecer os segredos do coração, quando Deus revela algo que só a pessoa e Deus, ou pouquíssimas pessoas sabem. Nos dons também da categoria de revelação há o discernimento. Isso é de Deus? Não é? Então isso também é um dom. Hoje nós vamos ver os dons de poder, que são os dons mais extraordinários. O dom da fé, o dom de milagres e o dom da cura. Então quando a gente pensa em dons, geralmente a gente pensa mais nos dons de poder. E depois, a semana que vem, se Deus permitir, nós veremos dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Voltando para o nosso texto lá em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito a outro fé. Pelo mesmo Espírito a outro dons de cura. Pelo único Espírito a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Aqui nós vemos a lista dos 9 dons espirituais. Craig Keener diz assim que quando a igreja ignora os dons espirituais, ela se torna um corpo sem membros funcionais. Os dons, eles permitem que a igreja realmente seja um corpo vivo, orgânico, um movimento da parte de Deus. E quando a gente ignora os dons, é como se a gente ignorasse parte desse corpo. Quando a gente pensa nos dons, seguindo aqui uma analogia, vamos imaginar Jesus Cristo. Jesus Cristo abraçando, imagina receber um abraço do próprio Cristo, igual João recebeu. Oh, glória, aleluia. Quem deu glória a Deus é que crê que Jesus continua fazendo essas coisas. Eu creio, né? Eu tenho plena convicção que essa manhã você pode se sentir ali abraçado, consolado por Cristo. Imagina como Jesus fez isso, com os braços, com o peito, o coração dele, João ali deitado no próprio Cristo. O que são essas coisas? São os membros de Cristo trabalhando. Lembra de Jesus andando sobre as águas? Os pés de Cristo, as mãos de Cristo levantando Pedro, que estava quase se afogando no momento de distração. Então nós como igreja somos a mesma coisa, nós temos ali os membros. Imagina uma igreja que não tem abraços. O que é o braço? Acolhimento. Imagina uma igreja que não acolhe, que não ama, que não se preocupa com o próximo, que não ajuda o necessitado. É uma igreja que não tem braços funcionais. Imagina uma igreja que não tem pés. É uma igreja que não evangeliza. É uma igreja que não vai atrás do perdido. É uma igreja que não tem boca. É uma igreja que tem medo de falar a verdade do evangelho. E por aí vai. O que Craig Keener está dizendo aqui, e a Bíblia diz de uma maneira muito perfeita, ele está apenas sintetizando, é que quando nós ignoramos os dons, não preciso do dom da revelação, não preciso do dom da cura, não preciso desse, daquele, não preciso daquele dom de serviço, nós estamos nos tornando um corpo sem função.
Nós estamos vegetando como igreja, e isso é tudo que nós não queremos. Nós queremos uma igreja amplamente funcional, vivendo para Deus, recebendo do Espírito, agindo no sobrenatural. E o dom da fé, igreja, ele é muito interessante. Porque todos nós temos fé. Se você não tivesse fé, você não tinha vindo aqui essa manhã, imagina. Estava lá na tua casa ou em algum lugar. Mas você veio aqui porque você tem fé. Você tem fé que existe um Deus. A maioria aqui, olhando por cima, acho que todos, né, receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é fé. Mas essa categoria de fé é aquilo que a gente chama de fé salvífica. Aquela fé necessária para a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé nós não acreditamos que Ele existe. Hebreus 11:6. Então esse é o tipo de fé que te salva, que te tira do inferno. Mas existe um outro tipo de fé. Uma fé operosa. Então todo mundo aqui tem fé. Mas tem um e outro que fala assim: pastor, eu creio em nome de Jesus. Vai acontecer um milagre extraordinário, fulano de tal vai ser curado. O que é isso? É uma fé operosa. Além da fé para ser salvo, aquela pessoa ela tem uma fé que milagres podem acontecer. Eu lembro muito do meu pai, e muitas vezes, principalmente o Fábio e a Andréia oravam muito para o meu pai, pela vista do meu pai. E às vezes você pode até pensar: a vista já era, vamos orar ali pelo que sobrou, né? Vamos orar pelas outras coisas. Vamos lá e ora, e apareceu uma médica, ele fez uma cirurgia da catarata, a vista dele voltou, conseguiu assistir Fórmula 1 lendo os gráficos do lado ali, uma beleza, né? O que é isso, gente? Isso é uma fé operosa. Não, eu creio sim que ele pode recuperar, que Deus cura, e pronto, vai lá e ora. E para tantas outras coisas. Eu creio no milagre financeiro, quantas vezes? Eu já vi pessoas numa situação difícil, orando, clamando no milagre financeiro, e vai lá, abre a porta. Na hora que abre a porta, ai meu Deus, abriu, mas a pessoa também tem uma fé, né? Orou ali, buscou. Essa fé operosa, essa fé que busca o milagre. Esse é o dom da fé. Não é apenas a fé para a salvação. Olha lá, Marcos 5, 33 ou 34. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Mulher do fluxo de sangue, que tocou ali nas vestes de Jesus. Então ele lhe disse: filho, a sua... Olha que coisa boa. A fé daquela mulher a movimentou. Gente, fé exige uma dose de loucura. Não tem como. Exige você dar um passo quando você não está vendo o chão. Exige que você seja muitas vezes ridicularizado. Exige você caminhar em ambientes que ninguém está tendo coragem de caminhar. Exige você fazer coisas que ninguém ainda está fazendo. Fé é esse tipo de movimento. Aquela mulher aqui na história, ela enfrenta as leis, ela enfrenta o preconceito, ela enfrenta várias coisas. Ela chega em Jesus e Jesus diz: filha, a sua fé te curou. Porque a fé operosa, ela movimenta. Às vezes aquele que não tem fé operosa é um baita de um preguiçoso, sabia? Ah, vamos orar por curar? Vamos nada, porque ele está com preguiça de orar. Vamos orar, não, vai que não acontece, aí eu fico cansado. Não, gente, vamos começar a trabalhar essa fé operosa em nome de Jesus. Se você, isso é importantíssimo, se você tem muita dificuldade nessa fé operosa, olha para um irmãozinho seu que tem essa fé e incentiva, começa assim. Eu não tenho essa fé que você tem, Marli, mas em nome de Jesus, continua, que essa fé sua multiplique, vai apoiando quem tem, porque isso é ser corpo. Quando a gente honra, a gente recebe. O princípio da honra foi trazido aqui também já. Quando a gente honra, a gente recebe. Você vai honrando, vai incentivando isso a acontecer. Continuando, a fé operosa, olha só, ocorrências. Marcos 10:52, Bartimeu, o cego, Jesus dizendo: vai, a tua fé te salvou. Lucas 7:50, a tua fé te salvou. Os leprosos, a tua fé te salvou. O cego de Jericó, a tua fé te salvou. Olha como a fé é importante. Atos capítulo 14, verso 8 a 10, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Olha que coisa incrível! Aleluia! Aleluia! O que é isso, gente? Operação de mais de um dom espiritual. O dom de conhecimento apareceu aqui. Deus revelou para ele a fé daquele homem. Olha como é importante. O dom de conhecimento unido ao dom da fé
de Paulo, liberou o dom da cura. Olha o corpo funcionando, como é extraordinário, como é lindo, como é maravilhoso. Disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Olha que coisa boa. Vamos avançar mais. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Gente, se isso não é fé, eu não sei o que é. Jesus manda e ele faz o quê? Ele vai. Já imaginou, você teria coragem para isso? Pedro andou sobre as águas. Se Jesus mandar, eu faço. Isso é uma fé operosa. Jesus mandou o quê? A gente orar pelos enfermos. Então, quando a gente tem uma fé operosa, a gente está obedecendo aquilo que Cristo mandou. Que em nome de Jesus, eu creio nisso. Vou praticar essa fé operosa. Que a gente vai ver cada vez mais esses milagres de Deus acontecendo no nosso meio, em nome de Jesus. Igreja, eu quero chegar no céu. E quando eu chegar no céu, eu tenho a plena convicção de que nós, como igreja, pregamos o evangelho como um todo. Se alguém por acaso não recebeu, é porque o coração já era do demônio mesmo, não tinha saído. Se alguém não recebeu, ele viu milagre, ele viu unção, ele recebeu a palavra verdadeira, ele aprendeu o evangelho, foi acolher. Tudo, fizemos tudo. Aí igual nós vimos na semana passada, aí você sacode a poeira, e aí tudo bem, você levou o shalom, a pessoa não quis. Mas que a gente tenha essa convicção, esse movimento como igreja, de ser uma igreja completa no uso dos dons. Operação de maravilhas, esse daqui é extraordinário. Uma intervenção divina no curso da natureza. É você orar para chover, você orar para parar de chover, você orar para o céu parar, você orar para um tornado parar. Isso, ou esse é o dom da operação de maravilhas. Assim também é colocado, muita gente classifica o dom de ressuscitar mortos aqui também, que é maravilhoso, né, gente? É incrível. É um dom de maravilha, é isso, não é planejado, é uma inspiração momentânea. O Espírito Santo vem e a coisa acontece. Olha essa história, gente, para mim é a mais extraordinária da Bíblia. Eu acho isso daqui mais extraordinário do que a abertura do mar, mas a abertura do mar ficou mais famosa, né? Teve mais likes. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Olha que fé operosa junto com a operação de milagres e maravilhas, tudo junto aqui. Sol, pare sobre Gibeon. Meu Deus, esse é corajoso, hein? E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve. Meu Deus do céu. Ele parou o movimento de translação e rotação da terra. Através de uma oração, Deus atendeu a oração daquele homem e aconteceu um milagre absurdo. Eu não estou muito dessa área, não era mais destacado em física, em astronomia, essas coisas, mas tem muitos estudos que mostram diferenciações realmente na contagem de tempo da Terra. E aí alguns teólogos vão lá e acham essa passagem na própria física, na própria astronomia. Eles encontram provas que isso realmente aconteceu. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Você crê que Deus continua lutando por você? Você crê que Deus continua lutando por você? Eu creio, aleluia, glória a Deus, aleluia, pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, eu creio nisso, o Senhor continua lutando por nós, aleluia, aleluia, Jesus, coisa boa isso. Se o Senhor continua lutando por nós, as operações de maravilha continuam acontecendo. A operação de maravilha é mostrar, olha, Deus é a favor daquele povo, daquela família. Deus trouxe você aqui, Deus é poderoso para manter você, e Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância. Ele é o Senhor do universo. Você não serve a um Deus fraco, a um Deus de madeira, a um Deus ultrapassado. Você não serve a um ídolo humano, você não serve o dinheiro, você não serve nenhuma dessas porcarias. Você serve aquele que criou o universo e tem todo o poder em suas mãos para fazer tudo. Por isso que Ele opera maravilhas e continua operando. Esse é o Deus que eu creio. Aqui nós temos a ressurreição de Dorcas. Eu já vou dar um pulo aqui para o dom de cura, ou o dom de curar, o dom de curas, o único dom colocado no plural. E aqui a gente sabe, né? A declaração é óbvia. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro, Shalom, Shalom essa casa, paz esta casa. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará. Fiquem naquela casa, comam e bebam. E aí quando nós fomos para o verso 9, curem os doentes.
Então o dom da cura, ele já está manifesto aqui no envio dos 70 ou dos 72. O dom de cura já aparece nesse lugar, Jesus enviando os discípulos para curar. E aqui, igreja, eu mantive até o logo, pode ir, do ITC, que realmente eu peguei esse conteúdo do ITC e vale muito a pena. Fica aqui comigo. É muito bom esse conteúdo. Esse daqui é o que nós chamamos de... Pode apagar todas, Léo? Léo que está aí pertinho. Agora melhorou nada, mas amém. Vamos lá. A gente vai resolver isso. Deus já proveu, já acho que uma semana, duas a gente resolve. Quadrilátero pentecostal. Isso daqui é uma doutrina que sintetiza o ministério da Aimee McPherson, que foi aquela que fundou a igreja quadrangular. E essa ideia de quadrilátero pentecostal, gente, ela é muito bíblica, ela é muito cristocêntrica, e vale a pena a gente resgatar aqui. Eu vou ler a definição, que é a definição do Gutierrez Siqueira, que ela está muito boa. Em primeiro lugar, o quadrilátero é cristocêntrico. O cristocêntrico é que Jesus está no centro. Em segundo lugar, no quadrilátero pentecostal, a salvação é uma manifestação holística, ou seja, ela envolve o ser humano como um todo, holístico nesse sentido. Jesus não apenas salva a alma, mas também restaura o corpo. Como já afirmado, a valorização da corporeidade aponta para a esperança da ressurreição e para a antecipação do reino de Deus. Em terceiro lugar, Jesus nos enche do Espírito com vistas à proclamação da palavra. A fé pentecostal é uma fé encarnada e missionária pelo impulso do Espírito. Em quarto lugar, o quadrilátero lembra a verdade que engloba as demais verdades. Jesus Cristo é o Rei que em breve virá. Ele é o Rei que instaurou seu reino em nossa vida e que brevemente virá consumá-lo. Olha que coisa linda. Então, se a gente pegar esses 4 elementos aqui, a gente consegue ter uma compreensão poderosa de como Cristo age em todas as áreas da nossa vida. Jesus Cristo salva. Fé salvífica. Somos salvos, amém? Além de salvar, Ele batiza no Espírito. A gente vai falar muito disso a semana que vem. Batismo no Espírito Santo. Depois, Jesus cura, ou aqui não é depois no sentido de tempo, tá? Depois somente na explicação. Jesus cura. Jesus, Ele cura realmente as nossas feridas, Ele cura a nossa alma, e Ele também faz curas físicas, sim. E por último ponto aqui, Jesus é o Rei que em breve voltará. Então, a nossa salvação e o batismo no Espírito e a nossa cura são demonstrações do reino que vai acontecer. Por isso que esse quadrilátero pentecostal aqui, ele explica bem o que é a nossa fé. A gente pentecostal, o Rafa trouxe aqui no começo, a gente crê nisso, a gente crê que Jesus cura, a gente crê no batismo no Espírito Santo, a gente crê na variedade de línguas, a gente crê na continuidade de todos os dons que estão na Escritura, porque nenhum versículo fala que esses dons acabaram, e a gente crê principalmente que Jesus salva. Então isso daqui é uma síntese da nossa fé. Continuando, acho que agora pode acender a metadinha. E aqui, gente, é uma questão que vem. Todos serão curados e sempre curados? Não. Por quê? Não sei, gente. Se a gente se arrisca aqui, a gente entra no terreno da soberania de Deus, que a gente se enrola, tá? Todos são curados? Sempre não. Minha avó teve câncer com 70 anos, não foi curada. Minha mãe teve câncer com 60, foi curada. Minha mãe não precisou fazer iodo, eu tive que fazer iodo, tive que fazer outra operação, tem que fazer outro iodo. Por quê? Não sei, gente. E tem pessoas, e minha mãe já teve um tumor no seio, que ela foi fazer o exame, o tumor sumiu. Glória a Deus. Amanda aí, um exemplo de cura. Manuzinha aí, glória a Deus. Pozinha, Manuzinha aí, tranquila, né? Até esquece que ela está aí. Amém, que Deus a mantenha assim, em nome de Jesus. Então a gente vê esse operar de Deus fazendo milagres. Tem horas que não acontece. Mas e aí? A gente já fala, ai meu Deus, a gente vai desanimar. Não, a gente ora até o fim, igreja. Ora até o fim, né? A gente ora, a gente crê, isso aí não pode abalar a nossa fé. Olha só essa passagem, 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Não continue a beber, Paulo falando para Timóteo, somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. O que era aqui? Paulo incentivando Timóteo a encher a cara? Não era nada disso. A água naquele tempo não tinha a mesma qualidade que agora. Então eles levavam um pouquinho de vinho na cintura, como se fosse ali um saquetelzinho, tem um nome? Muito obrigado, um cantil, glória a Deus. Um cantilzinho de vinho. E aí o que você fazia? Você pegava a água que você ia tomar, você jogava um pouco de vinho. Porque o álcool no vinho matava as bactérias daquela água. E aí você tomava água. O
que Paulo estava falando? Paulo, provavelmente você pegou uma H. pylori. Timóteo, provavelmente você pegou uma H. pylori, alguma bactéria. Você está fazendo muita missão, tomando água em tudo quanto é lugar. Joga um pouquinho de vinho para limpar isso aí. Mas Paulo ressuscitou morto. Paulo foi lá e curou aleijado, curou cego. Por que não curou Timóteo? Não faço a menor ideia, gente. Não é? Então tem esses mistérios na Bíblia. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de crer. A aplicação dos dons e ortodoxia, eu queria deixar isso bem claro para vocês. Ortodoxia é uma boa doutrina. Os dons espirituais no funcionamento da igreja cooperam para o florescimento e manutenção da sã doutrina. Ter dons espirituais na igreja não deixa a igreja uma bagunça. Ter dons espirituais na igreja deixa a igreja do jeito que ela deveria ser, muito melhor, muito mais ortodoxa, muito mais séria, muito mais fiel às Escrituras. Isso é Bíblia, e eu vou mostrar isso para vocês. São manifestações bíblicas autênticas da ação do Espírito Santo na comunidade de fé. Enquanto que a teologia liberal que mata a fé verdadeira, frutifica em um ambiente frio e distante da paixão produzida pelo Espírito. Então a gente voltando aí um século e meio atrás, tem representantes da teologia liberal, a teologia histórico-crítica. O que são esses homens? Eles vão dizer assim, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus. Estourou na internet, um homem que tem uma igrejona falando isso. A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não é inerrante, a Bíblia contém erros, a Bíblia contém a palavra de Deus, não é bem assim, olha, você não precisa obedecer bem assim, olha, as coisas você estão levando muito ao pé da letra, e eles tiram a autoridade das Escrituras. Então tem muitas igrejas, muitas denominações, muitas não, né? No corpo geral acho que são a minoria, mas elas fazem muito barulho, que elas abandonam a teologia séria. O que um teólogo liberal crê? Ele não crê em milagres, ele não crê no nascimento virginal, ele não crê na autoridade das Escrituras. Aí sobra o quê, né, gente? Essa teologia liberal, ela nasce e floresce onde? Onde não tem manifestação do Espírito Santo, principalmente nesses lugares. Então quando a gente tem a manifestação do Espírito, quando a gente vê Deus agir, a gente não cai nesse tipo de armadilha. É muito importante hoje em dia, igreja, tem mestres que vão falar aquilo que você quer ouvir. É só procurar no YouTube. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Se você quiser fazer alguma prática, eu desejo fazer um pecado lá, e aí você coloca, pastor que defende isso, vai ter. Pega um Caio Fábio praticamente defende tudo. Então você vai vendo, Caio Fábio é um desses exemplos tristes, Ed René é outro desses exemplos tristes. Eu estou sendo bem pontual, que eu não estou falando mal, estou falando a verdade, tá, igreja? Para vocês não caírem nesses engodos, nesses enganos malignos. E onde floresce esse tipo de pensamento? Floresce onde o Espírito Santo não se manifesta, onde o Espírito Santo é esquecido, onde fica somente, sabe, aquela letra da lei sem vida, a letra pela letra, a gramática pela gramática, o estudo pelo estudo, sem prática. Gente, isso é péssimo, não é onde Deus está. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês, tem esse livro, não existe em português ainda, é Miracles, do Craig Keener. Craig Keener é um teólogo pentecostal. E gente, ele é muito respeitado. Ele é considerado hoje, você pode dar um GPT e um Google aí, não estou mentindo para você. Craig Keener é considerado um dos teólogos mais brilhantes da atualidade do mundo. O maior tratado, comentário exegético sobre o livro de Atos é do Craig Keener. Os presbiterianos usam o comentário de Atos do Craig Keener. Hernandes Dias Lopes usa Craig Keener, que é pentecostal. Craig Keener é lido e respeitado em todas as denominações. Penteca, crê em todos os dons. Assim, raiz. E o que ele fez? Com uma metodologia científica. Eu não vou entrar tanto aqui, apesar de eu estar muito tentado a entrar. Uma teologia científica, um rigor acadêmico. Ele foi elencando dons que têm acontecido na atualidade. Ele foi documentando com critério histórico, com testemunhos, com um relato médico, assim como qualquer fato da história é comprovado, ele usou esse rigor científico acadêmico para registrar milagres nos dias atuais. Então, se tem esses dois livros, ainda não foi traduzido para o português, eu tenho certeza que vai ser, é uma obra extraordinária. E eu peguei algumas coisas aqui do Craig Keener para animar você. Olha só o que ele registrou sobre ressurreições, aqui um resumão, tá? Na Nigéria, uma menina de cerca de 2 anos morreu afogada. Após a oração dos pais e da comunidade, voltou à vida diante de diversas testemunhas. Esse daqui está no livro dele. Então ele pega relato médico, ele pega parecer médico, ele pega os testemunhos oculares, ele registra tudo, ele vai atrás de documentação, assim, um trabalho acadêmico bem rigoroso.
Lá no Congo, missionários relatam pessoas mortas por horas, que retornaram à vida após oração fervorosa. Isso daqui, gente, tudo que tem acontecido agora, tá? De poucas décadas para cá. Kinner cita médicos que confirmaram que não havia batimentos cardíacos em alguns desses casos. Então você tem médico, você tem relatando tudo. Então, para aquele mais cético, você pega um livro desse, gente, é um tapa na cara, é muito bem feito, muito bem montado. Multiplicação de alimentos. Na África subsaariana, que é o lugar mais pobre do continente africano. O continente africano tem lugares riquíssimos, tem lugares muito pobres. Missionários relatam que arroz e feijão em panelas não acabavam, mesmo alimentando centenas de pessoas durante crises de fome. Olha que incrível. Ia lá, a panela ia, não acabava o arroz, não acabava o feijão e assim por diante. E tem histórias pertinho da gente disso, tá? Eu estou pegando isso daqui porque isso aqui é acadêmico, está documentado para dar um peso assim indiscutível. No Brasil, pastores e missionários relatam cestas básicas que não esvaziavam até o dia que a ajuda chegava. Eles iam usando a cesta básica, não acabava. Na hora que começava a acabar, a ajuda chegava. Deus multiplicando alimento. Gente, isso é operação de maravilhas. Operação de maravilhas não acabou lá atrás. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus, aleluia. Continuando, controle sobre a natureza. Na Índia, evangelistas enfrentaram tempestades violentas em aldeias. Durante a oração, chuvas torrenciais cessaram de forma imediata. Uma chuva torrencial orou, a chuva parou na hora, permitindo continuidade da pregação. África, assembleias ao ar livre em épocas de chuva foram mantidas porque nuvens se abriram apenas sobre o local do culto enquanto chovia ao redor. Então você fazia um culto, somente naquele lugar do culto não chovia, em todo o resto chovia. Isso é documentado, gente, testemunhas, é extraordinário isso, eu fico muito empolgado com isso. Isso daqui é o poder de Deus acontecendo. Ásia, ídolos em templos locais caíram sozinhos durante a pregação do Evangelho. Aleluia! Foi lá e caiu, arrebentou os ídolos, enquanto eles pregavam a palavra. África, aldeias inteiras abandonaram feitiçaria após confrontos em que feiticeiros declararam que um poder maior havia se manifestado. Como Deus opera, como Deus faz, como Deus é maravilhoso. E eu peguei aqui uma fotinha do Craig Kinner. Aqui está uma fotinha dele, uma foto péssima, não é? Eu vou explicar porque que essa foto é péssima. A gente se empolga muito, é maravilhoso a gente ver isso, ele é um teólogo respeitadíssimo. Teve um avivamento em Asbury, eu não sei quem lembra. O que aconteceu? Numa universidade, um culto se iniciou e o culto não acabava. Então imaginemos que acabemos o culto aqui, 12:10. Eu já estou pedindo 10 minutos aqui de prorrogação. Acaba o culto 12:10, e aí acabou, e de repente vem o Léo aqui, continua tocando, e aí vem a Raquel e ajoelha aqui para orar, e outra continua ajoelhando, e alguns vão embora, e outros ficam, e 1h da tarde, 2h da tarde, está todo mundo aqui orando, e de repente o pastor percebe que está todo mundo aqui, prega mais uma mensagem, canta mais um louvor, aí acaba e continua. Gente, isso durou, se não me engano, mais de 2, 3 dias, acho que mais de uma semana, né? O culto não acabava, as pessoas não iam embora, e foi um avivamento. O Craig Kinner ficou sabendo que aquilo estava acontecendo. Sabe o que ele foi? Esse teólogo, respeitadíssimo, brilhante, né? Ilustríssimo. Ele foi para esse lugar. E aqui, eu peguei essa foto, está escrito Usher, para quem não consegue ler aí. O que ele fez? Ele serviu na recepção e portaria enquanto esse avivamento acontecia. Os dons, a operação do poder de Deus não pode tirar o nosso serviço. Não pode tirar a nossa humildade. Não pode tirar a nossa sensibilidade. A gente não pode ficar orgulhoso com o que Deus faz, porque é Deus que faz. Mas isso tem que empolgar a gente de uma tal maneira. Imagina, igreja, eu creio, eu tenho plena convicção. Um avivamento poderoso, ele vai acontecendo necessariamente quando os sinais vão aparecendo. Os sinais vão atraindo, os sinais vão trazendo o testemunho de quem é Deus. Eu gostaria de terminar com esse relato. Dr. Charles Price, peguei também emprestado do ITC. Charles Sidney Price, esse teólogo nasceu na Inglaterra, a época aí, finalzinho do século XIX para metade do XX, onde ele morreu, mas exerceu seu ministério nos Estados Unidos. Começou o pastorado como metodista, mas depois passou para a igreja congregacional. Price era um teólogo abertamente liberal. Lembra que eu expliquei para vocês o que era liberal e tal? Com formação na Universidade de Oxford. Aí a pessoa fica liberal e ainda orgulhoso, né, gente? Imagina.
Ele não acreditava na Bíblia como palavra de Deus, igual um certo pastor apareceu aí. Nem cria na possibilidade de milagres. Para Price, o cristianismo era apenas uma ética, um modo de ver o mundo, uma filosofia que orienta o seu comportamento. Certo dia ele resolveu ir ao culto em que uma pregadora, Aimee McPherson, estaria ministrando. Na época, McPherson ainda era vinculada à Assembleia de Deus. O intuito dele era esse, ó, gente, que legal: observar o sermão e as técnicas de manipulação daquela pregadora pentecostal. Vamos lá ver o quanto ela manipula, vamos ver o que é essa armação, esse teatrinho. Continuando. Mas o resultado foi oposto. Inicialmente, Price ficou impressionado com a qualidade de sermão do McPherson. Depois ficou convencido de que as curas realizadas naquele culto eram legítimas e não fruto de um delírio psicológico. Naquele dia em diante, Price se tornou um evangelista pentecostal. Glória a Deus. Ele testemunhou. Uma mensagem magistral veio dos lábios do evangelista. E minha teologia modernista foi perfurada até parecer uma peneira. O pentecostalismo resgatou Price do ceticismo. O ceticismo é a dúvida, é não acreditar. Resgatou Price do ceticismo e lhe mostrou que não se pode resumir o cristianismo a uma ética. Aleluia. Você que crê nisso, crê nos dons espirituais, se levante essa manhã em nome de Jesus. Você pentecostal aí, avivado, dá um glória a Deus, um aleluia. Celebre ao Senhor. Oh Deus, eu creio na manifestação do Espírito, dos dons, Pai, de maneira poderosa, de maneira palpável. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos leva para esse lugar, Senhor. Pastora Marli, vamos orar com a igreja. Vamos buscar essa manifestação do Espírito Santo, essa liberação dos dons. Aleluia, Jesus.